Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa correção da prova do Enem 2025, primeiro semestre, o Enem 3. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, não tem problema, tá? Você pode assistir a segunda parte agora e depois voltar para assistir a primeira. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Nós estamos corrigindo aqui a prova, eu estou usando como modelo a prova verde, tipo verde, tá? Aí você compara aí com o seu gabarito. Lembrando que eu estou relançando, né, o curso que fez maior sucesso ano passado, que é o Quebrando a Banca FGV. O curso Quebrando a Banca FGV, Enem 2025.2. Esse curso é indicado não só para quem vai fazer a próxima prova do Enem, mas para você que já passou no Enem e vai fazer provas da magistratura que caem, né, que a FGV vai organizar a primeira fase. Para você que vai fazer MP, procuradorias, defensoria, delegado da Banca FGV. Porque eu fiz um levantamento de mais de 200 questões de direito civil cobradas pela FGV nos últimos anos. E nós vamos trabalhar questão por questão, alternativa por alternativa, trabalhando a matéria de fundo. Os alunos gostam muito desse tipo de curso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já fez o Quebrando a Banca anterior, saiba que tem novidade, né? Você tem aulas inéditas aqui, porque nós vamos trabalhar todas as questões do final de 2024 até 2025, incluindo aqui as questões do Enem. Então, tem muita novidade e para você que está assistindo a live, você tem um cupom de desconto, tá? Basta você clicar no link aqui embaixo e na hora da compra, né? Lembrando que esse cupom é limitado, não tem cupom para todo mundo, então se está assistindo, não perca tempo, já vai lá garantir o seu. Live 10. Vai dar 10% de desconto em cima do preço de lançamento, o preço promocional. Então, aproveita. As aulas vão começar no dia 9 de junho, mas eu já estou adiantando aqui as inscrições para dar um preço promocional para quem se inscrever primeiro, tá bom? Vamos então corrigir aqui as nossas questões, continuando a correção. Lembrando que depois é só você assistir a outra parte do vídeo. Não precisa parar, voltar para depois voltar para esse, tá? Continua numa boa aí. Olha só, colocando na tela para vocês. Lembrando que tivemos duas polêmicas, né, na primeira parte do vídeo. Então dá uma checada lá que está divergindo aí de alguns gabaritos extras oficiais. Vamos ver depois se com o oficial muda alguma coisa. Bom, Capitu, modelo influencer digital, decidiu criar uma conta em uma plataforma de acesso restrito para compartilhar seus ensaios fotográficos artísticos contendo nudez parcial, destinados exclusivamente a seus assinantes, mediante pagamento de uma mensalidade. A iniciativa foi muito bem sucedida e a conta de Capitu, em poucas semanas, já tinha milhares de assinaturas, gerando excelente retorno financeiro. Alguns meses depois, Capitu foi surpreendida ao ver que algumas de suas fotografias tinham sido retiradas de sua conta na referida plataforma sem autorização e publicadas em uma revista online. Veja, violação de direito à imagem, né? Direito da personalidade. Diante da situação hipotética narrada e de acordo com a legislação vigente e com o entendimento do STJ, assinale a alternativa correta. Veja, no caso, como é uma revista online, o provedor de conteúdo ele fica responsável, né, pelas publicações, né, que ele faz. No caso, não foi nem uma publicação de terceiro, foi a própria revista aí que faz a publicação, né? Então, nesse caso, ela deve solicitar a retirada das imagens do ar, né? Uma vez que você está diante de uma violação do direito à imagem. Ah, professor, mas ela
é digital influencer, pessoa notória, pública e notória, modelo. E a revista online, né, se enquadra no conceito de imprensa. Não está dentro da liberdade de imprensa poder publicar fotos de pessoas públicas e notórias? Sim, né? Está. Mas não pegar as fotos que são íntimas, publicadas numa plataforma privada, que para você ter acesso tem que pagar, e publicar aquela foto numa revista, né, de acesso público. Poderia fazer uma notícia, noticiar o fato? Poderia, mas não usando uma imagem privada. Então, ela pode fazer um pedido, né, judicial para a retirada das postagens. Ah, professor, por que ela não pode se valer do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que diz que basta uma notificação extrajudicial quando se trata de cenas de sexo ou nudez? Bom, porque o entendimento do STJ sobre o tema é que a aplicação do artigo 21, que afasta, né, o exercício da jurisdição, que você não precisa fazer um pedido judicial, é para cenas de sexo e nudez de caráter privado. Aqui no caso, apesar de ela ter uma conta privada de divulgação daquelas fotos, as fotos não são de caráter privado, não foi um namorado que tirou a foto dela dentro de casa. Ela está tirando foto para o público privado dela. Então não se enquadraria nesse artigo 21. Então, né, o gabarito aqui, na minha opinião, seria o seguinte, vamos analisar juntos aqui. Letra A. Capitu tem o direito de solicitar a retirada das fotos diretamente com o provedor da revista. Não, porque não se aplica o artigo 21 aqui, é pegadinha. A FGV está fazendo direto isso. Ela te leva para um lado. Ela sabe que todo mundo decorou que cena de sexo e nudez, né, aplica o artigo 21 e não precisa, né, do Judicial Notice and Takedown, né, que se chama em inglês, mas aqui no caso está junto com o entendimento do STJ sobre o tema. Letra B. Capitu, devido à publicação não autorizada das suas fotografias, somente provando prejuízo material, não, tem dano moral por lesão ao seu direito à imagem e privacidade, de certa maneira. Capitu deverá solicitar judicialmente, sim, a retirada das suas fotografias, uma vez que as fotos não se enquadram no conceito adotado da STJ de imagens íntimas de caráter privado. Tá? No caso, ela pode alegar violação da sua imagem, da privacidade do conteúdo dela publicado, sem problema nenhum. Mas não se enquadra no conceito de imagem íntima do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, o gabarito é a letra C. Tá? Aqui está diretamente com o provedor, está errado, e aqui diz que ela não pode pedir nada. Então, o gabarito é a letra C de casa mesmo. E aí, estão gostando? Deixa nos comentários, tá? Vamos para mais uma questão. Genivalda. Genivalda não. Genailda e Florisvaldo constituíram uma união estável em agosto de 2015, que durou até dezembro de 2020, quando Florisvaldo abandonou o lar. No período de convivência, o casal adquiriu uma pequena casa, situada em um lote de 200 metros quadrados. Olha que importante aqui. Essa casa adquirida, por conta do artigo 1725 da união estável, é bem comum. Então, a casa é de Genailda e Florisvaldo. Ou seja, é um bem que eles, né, dividem, bem em comum. Perfeito? No período de convivência, o casal adquiriu, enfim, um pequeno lote de 200 metros quadrados. Essa informação é importante. No ano de 2025, Florisvaldo ingressou com a ação de dissolução de união estável, no bojo do qual pleiteou a partilha do patrimônio adquirido na constância do relacionamento do casal. Em sua contestação, Genailda alegou que o único bem adquirido seria o imóvel, perfeito, mas ele não mais entregaria o patrimônio do casal em função da uso capião. Claro, porque se ele abandonou o lar, você está diante da uso capião por abandono do lado, 1240A. Nem li ainda as alternativas, nem li a questão, estou lendo aqui com vocês. Tá? E veja, se terminou o relacionamento
em 2020, ele abandonou lá em 2020, e em 2025 ele foi pedir a partilha, já ocorreu a uso capião, porque essa uso capião é de 2 anos. E a uso capião ela tem que se dar sobre um bem que dividia com o falecido, bem comum, de até 250 metros quadrados era, e ter ocorrido o abandono do lar. É o que diz o 1240A, está preenchendo todos os requisitos. Ela permaneceu na posse direta e exclusiva do bem, sem oposição e sem interrupção. Perfeito, preencheu os requisitos do 1240A. Então assinale a opção. É assim que você pensa uma questão de uso capião, gente. Genailda só poderia usucapir o bem em função do abandono do ex-companheiro se o imóvel se situasse em área rural. Errado, porque o 1240A é imóvel em área urbana. Não é possível reconhecer o usucapião, uma vez que entre os cônjuges não foi prazo. Errado. Genailda só pode usucapir o bem se o abandono do companheiro tivesse ocorrido há mais de 10 anos. Não, é 2 anos. Assiste razão a Genailda em razão da chamada usucapião pró-família, do 1240A, que prevê essa possibilidade para convivente exercer por 4 anos. Está errado o prazo. Então o gabarito é a letra E. Assiste razão, porque o prazo é de 2 anos. Perfeito. Gabarito, letra E. Ok, gente? Então, você vê como que eu raciocinei? Eu fiz agora com vocês. Você vai analisando os requisitos mentalmente. Vamos lá. Juca ajuizou a ação no dia 20 de março no juizado especial pleiteando a troca de uma geladeira. Na petição, Juca narrou que adquiriu a geladeira pela internet no dia 20 de novembro de 2024 e que o produto foi entregue em seu domicílio no dia 29 de dezembro de 2024. Logo nos primeiros dias, a geladeira não funcionou, indicando possuir algum problema no motor. Em defesa, o fornecedor alegou decadência do direito, uma vez que o consumidor se quedou inerte nos 90 dias que se seguiram à compra do bem. Bom, o que acontece aqui? Estamos diante de um vício do produto, não é um fato do produto, um acidente de consumo, é um defeito. É um vício do produto. E o artigo 26 diz que o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar o vício dos bens duráveis. Esses 90 dias começa a correr do conhecimento do vício, Vamos lá no artigo 26 do CDC. Olha só. Começa a correr do conhecimento do vício quando se tratar de vício oculto, de difícil constatação, o que não é o caso aqui, Então a gente não aplica o parágrafo 3º. Por quê? Diz que logo nos primeiros dias a geladeira não funcionou. Então é um vício de mais fácil constatação. Então o que diz o parágrafo 1º do artigo 26? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. A entrega efetiva foi em 29 de dezembro de 2024. Perfeito? E aqui está dizendo que ele ficou inerte nos 90 dias que se seguem à compra do bem, que foi em 20 de novembro. Só que você não vai contar da compra, e sim do recebimento. Então, como ele entrou com a ação no dia 20 de março de 2025, vamos ver quanto tempo passou, Dezembro para janeiro passou um mês, de janeiro para fevereiro 2 meses, de fevereiro para março 3, vai dar aí mais ou menos 90 dias. Só que é 90 dias a partir do dia 29. Então, com certeza, até o dia 20 de março de 2025 não passou 90 dias. Então, o que acontece aqui?
Nas compras feitas pela internet, a decadência é contada em dobro? Não. O prazo de decadência de 90 dias não transcorreu por completo, porque seu início se deu na data da entrega e não da compra. Correto. Gabarito. Letra B. Sem polêmica. Se fosse um vício oculto, aí contaria, né, a partir do conhecimento do vício. Mas nem teve essa opção aqui. Perfeito? Bom, mais uma questão. Acho que é a penúltima. Vamos lá. Essa questão é gigante, né? Veja, essa questão aqui ela é muito longa, eu não vou ficar lendo aqui com vocês, tá? Mas porque ela é letra de lei. Artigo 12 do Estatuto do Idoso, tá? 12 do Estatuto do Idoso, letra de lei. Foi a única letra de lei, né? Você vê que toda questão... Eu sempre falo isso para meus alunos do Quebrando a Banca. Toda questão tem fundamento na lei. Mas você viu que todas até agora não bastava você ler a lei, você teria que entender a matéria para acertar a questão. Não era a letra de lei. Agora, vai ter gente por aí, os especialistas, entre aspas, 90% da prova do Enem foi letra de lei. Adiantava ter lido evicção, a letra da lei, se você não tinha estudado dação em pagamento? Adiantava, né, você ter lido a lei toda de locações, pura e simplesmente? Tem que entender, tem que raciocinar, estudar com solidariedade, pegar lógica, tudo isso a gente vê nas aulas. Aliás, se você estiver precisando fazer um bom caderno, eu tenho um curso completo de Direito Civil. Vai lá no link do meu Instagram também. Então aqui, gente, não vou perder tempo não, tá? Letra A, né? A letra A ela vai dizer pra gente que a obrigação solidária entre os filhos em benefício do pai idoso é solidária. A obrigação alimentar é solidária, correto. Mas João tem o direito de escolher qual dos filhos deverá prestar alimentos. Claro, né? A gente tem aqui aplicação direta do artigo 12 do Estatuto do Idoso. Perfeito? Então vamos para a última questão. O casal Edson e Gabriela, propuseram ação de adoção da criança Maria Eduarda no curso do processo. Edson veio a falecer em razão de um acidente de trânsito. Ele iniciou o processo, tá vendo? Ainda assim, o juiz proferiu sentença deferindo o pedido de adoção. É a chamada adoção póstuma, que é uma exceção, tá? Determinando a inclusão do nome do finado Edson. No entanto, os pais de Edson intervieram no processo de adoção como terceiros interessados. Por quê? Se Edson morre sem deixar descendentes, são chamados a suceder os ascendentes em concorrência com o cônjuge, né? Então, eles interpuseram recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, argumentando que o óbito do adotante deveria, em relação a ele, levar à extinção do feito, sem resolução do mérito. Abstraindo eventuais temas processuais, assinala a opção que mostra corretamente como a questão deve ser analisada. Assiste razão aos pais? Não, gente. Por quê? É possível a adoção póstuma. Veja, quando é lei extravagante, Estatuto do Idoso, ECA, a FGV CDC, a FGV cobra letra de lei. Basta saber a lei, né? E aqui é o caso. A resposta está no artigo 42, parágrafo 6º do ECA. É uma exceção permitindo a adoção póstuma. Artigo 42. Aliás, eu vou lançar em breve um curso de ECA e atendendo a pedidos. Depois deixa nos comentários saber se você gostou da notícia. Artigo 42, parágrafo 6º do ECA, que traz exatamente, né, a possibilidade de adoção póstuma nesse caso, né, desde que antes da sentença haja manifestação inequívoca de adotar por parte do falecido e já tenha iniciado o procedimento. Então, agora fica fácil achar a resposta correta, né? Fica sem grandes dificuldades. Assiste razão aos pais? Não. Não assiste razão, porque no caso de pedido de adoção feitos por casal, a vontade do cônjuge sobrevivente supre. Não supre. Tem que ter comprovação inequívoca da vontade de Edson, né? Não assiste razão aos pais, está errado. Não assiste razão aos pais, pode estar certo. Porque apenas no caso da adoção póstuma, o adotante não terá nenhum direito sucessório. Não tem nada a ver.
Não assiste razão aos pais de Edson, porque o ECA reconhece expressamente a adoção póstuma. Perfeito. Desde que antes da prolação da sentença tenha havido manifestação. Perfeito. Artigo 42, parágrafo 6º, tá? Isso aqui de falar que pode, mas o filho adotivo não vai ter direito sucessório, fere a Constituição, né? Que traz o direito à igualdade, né, dos filhos. Então você não pode tratar o adotivo diferente do filho natural. Seria um absurdo. Ok, gente? Então, fechamos aqui a nossa correção. Quero convidá-los para o meu curso Quebrando a Banca FGV, pensando no ENAM 2025-2, mas para qualquer prova, tá? Fica ligado, cupom LIVE, cupom de desconto em cima do preço promocional LIVE 10. Se o preço promocional estiver no ar ainda quando você assistir. São poucos cupons. Ah, professor, digitei o cupom, não foi, porque acabou. Tá? Vai estar disponível, mas é a questão de número, tá ok? Então, gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se você gostou, curta o vídeo, compartilha, né? Uma aula de graça dessa, o que eu peço para você? Compartilhar apenas. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, tchau!